Boa tarde para vocês, ou bom dia, não sei que horário que vai ser, mas enfim, eu fico muito honrada pelo convite e é uma grande alegria participar do estudo de vocês. E mais também é falar sobre os cavalinhos, que são os animais talvez mais sofridos de todos os animais domésticos. Então, me foi solicitado falar sobre problemas associados ao bem-estar de animais usados para atração. Então, começando de fato, do ponto de vista ético, nós temos a obrigação moral de compreender o cérebro, a complexidade do cérebro dos animais domésticos mais antigos. Isso, inclusive, vai servir para a gente poder proteger a integridade física e psíquica desses animais. E, inclusive, revisar alguns dogmas que colocam a singularidade do cérebro humano no topo da criação. Nós temos aqui imagens e vocês podem ver por onde anda a minha seta, o cérebro do equino, dos cavalos em geral, ele é o maior de todos os animais domésticos. Claro que tem variações, os equídeos, eles variam muito de porte. Então, tem cavalos que são pôneis, tem os piquiras, tem os cavalos de sela e tem os cavalos de tração. E claro que, respectivamente, o cérebro pode variar de tamanho também. Então, alguns cavalos, eles apresentam um índice de encefalização que chega próximo aos limites inferiores dos primatas. Os cavalos, eles estão quase em pé de igualdade com o ser humano. E ainda, a intensa girificação do cérebro equino é dos mais elevados entre os mamíferos. E o cerebelo é o segundo maior componente na faixa dos primatas. Traduzindo isso, quociente de encefalização é a razão entre o tamanho cerebral real e o tamanho esperado em função do tamanho do corpo. Então, é feito um cálculo. E a girificação é a formação daquelas dobras que a gente vê no cérebro, né? Aquelas ondinhas. Se a gente pegar e esticar e estender isso, vai haver uma área de superfície cortical muito maior e, portanto, com maior funcionalidade cognitiva, mesmo que o crânio seja menor. E a girificação do cavalo é muito intensa. A professora Irvênia, que é uma professora já emérita da USP, ela foi professora de neuroanatomia, ela descreve os transdutores cerebrais. Os transdutores são aqueles pedaços do cérebro, aquelas porções, que transformam os impulsos em sentimentos. Então, basicamente, são o sistema límbico e o neocórtex terciário, principalmente a área pré-frontal. O sistema límbico, ele está implicado na manifestação de comportamentos acompanhados das emoções. Reações tipo ataque, fuga, cuidado com a cria, marcação e defesa de território, e sensações de bem-estar e prazer, e também do lado oposto, desconforto e sofrimento físico ou mental. E a área pré-frontal, ela corresponde à área aos sentimentos de vontade, livre-arbítrio, capacidade de aprendizado, julgamento, iniciativa e ideação futura. Pois muito bem, a área pré-frontal, ela se encontra também em outros animais, particularmente nos mamíferos. Então, a gente pode compreender que os mamíferos também têm essas capacidades. O tanto que isso tem no animal vai depender da quantidade de neurônios. Quanto mais neurônios, maior será essa capacidade. Os cavalos têm bastante neurônios. Este é um gráfico baseado num artigo de um neuroanatomista italiano, um artigo recente de 2014, onde essa linha preta, ela é onde os, a relação do índice do quociente de encefalização deveria idealmente ocorrer. Os que estão abaixo da linha, eles têm um cérebro
considerado correspondente ao tamanho do corpo, e os que estão acima da linha são os animais que têm um cérebro maior do que se calcularia para o tamanho do corpo, certo? Então, aqui está o ser humano, rei da criação, etc. e tal. E os restantes dos primatas, mas vejam só, cães de pequeno porte também, o gato bateu na trave, literalmente, e os elefantes já estão dando de 10-0 para a gente. Né? Onde estão os cavalos? Os cavalos estão aqui. Tem 2 cavalos, porque um é os dados do autor do artigo e o outro é os dados de literatura. Os dados de literatura aproximam o cavalo mais da trave, da barra, né? E depois tem o camelo, o dromedário, né? O camelo, aliás, e o boi. Muito bem. Agora, se a gente for nos comparar aos cetáceos, aí está o golfinho, nariz de garrafa, bem acima de nós, a orca, um animal extremamente inteligente. Aliás, já começando pelos cavalos, os cavalos, eles se reconhecem através do olfato. O cavalo sabe se as fezes que estão no chão são dele ou são de algum companheiro de manada, ou se é de um outro cavalo que está invadindo a manada dele. E ele sabe isso perfeitamente. Tem artigos extremamente interessantes sobre isso. E aí vem a baleia jumarte e o cachalote, né? Então, isso nos recoloca e nos faz calçar um pouquinho as sandálias da humildade. Pois bem, os cavalos acompanham a humanidade há milênios, ofertando a sua energia, né? Contudo, o mundo equestre é a área mais conservadora que existe na vida humana. Gente, vocês observem, desde que o cavalo foi domesticado até os dias de hoje, sela é sela, espora é espora, chicote é chicote, o freio na boca continua sendo o freio na boca. Pode ter havido pequenas alterações em favor da situação do animal hoje em dia, mas tudo continua se concentrando contra o bem-estar do cavalo. Então, aqui uma imagem de cavalos lá da Idade Média. Olhem aqui o tamanho da espora, que coisa horrorosa. Ela tem uma coisa circular com serrinha, né? Aqui uma outra, tá? As roupas são diferentes. O que que mudou? Mudou o material de que as coisas são feitas. Ah, então isso aqui agora é feito de neoprene, de acrílico, não sei o quê. A roupa do policial também é contra balas, né? Mas no resto não mudou nada. Pois bem, a outra coisa que a gente já sabe é da psicossomática. Quando a gente tem um trabalho insatisfatório, que causa dissabores, que causa constrangimento, ou a pessoa é coagida a fazer algo que ela não quer, a pessoa desenvolve patologias crônicas, principalmente dor de coluna. E o que a gente sabe hoje em dia é que nos cavalos também a equitação pode forçar estados crônicos, levando ao aumento das emoções, das estereotipias e principalmente dor de coluna. Esses autores que estão abaixo, eles fizeram uma pesquisa em cavalos de escolinha e simplesmente dos, eu acho que 48 cavalos que foram examinados, só um não tinha patologia vertebral. Então, o cavalo realmente ele sofre e somatiza. Bom, então, constitui imprevidência a gente usar os animais de forma não apropriada. Ou usar é uma palavra horrível, eu não gosto dela, mas é o que está no texto, porque realmente é um uso. Né? As pessoas vêm, se apropriam e utilizam. Né? Mas fazer o uso de cavalo com incapacidade física ou mental, colocando outras pessoas em risco, isso é um verdadeiro crime, né?
Animal doente, ferido, extenuado, mutilado, cego, e aí vai, né? A lista é imensa. Só que um animal nessas condições, ele tem um comportamento imprevisível. Uns podem se abandonar à grande tristeza e outros tentam a fuga e a violência. E depois nós vamos ver um vídeo sobre isso. Aqui, por exemplo, uma aquarela mostrando uma égua trabalhando e o potrinho acompanhando, sem ter condições físicas para isso, e a égua sem ter condições emocionais. Daí vem a negligência do condutor, porque no Brasil o Código de Trânsito também subordina as carroças como um veículo. E tudo que está no Código de Trânsito brasileiro diz respeito às carroças, aos veículos de tração animal, como elas são chamadas. Então, por exemplo, a carroça ela tem que ser conduzida próxima ao meio-fio, o mais à direita possível. E o cidadão está aí, ó, na pista mais à esquerda, trotando, quase tentando pegar galope. Num dia de chuva, se um carro atrás não conseguir funcionar o freio, vai ser uma tragédia, né? Depois, nós vamos ver alguns conceitos. Então, maus tratos e crueldade. Maus tratos são ações diretas e indiretas capazes de provocar privação das necessidades, sofrimento físico, medo, estresse, angústia, patologia e até morte. Inicialmente, pode-se considerar negligência como a recusa em fornecer comida e água, não providenciar um abrigo pelo menos razoável e oferecer um atendimento básico de saúde. Acima disso, já é uma extrema crueldade. Surrar um animal, matar mediante espancamento e tal, tudo isso é crueldade. E a crueldade, a imaginação humana não conhece limites. E agora, eu vou dividir essa parte em ações diretas e ações indiretas, tá? Então, ações diretas são aquelas que, de forma volitiva e consciente, vão provocar o que eu vou demonstrar aqui para frente para vocês. São situações em que há dolo, simplesmente porque a pessoa fez porque quis, né? Então, não tem desculpa. Ainda o Código de Trânsito, só terminando essa parte, distingue entre carroça e charrete. Carroça é para transporte de carga, a charrete para transporte de pessoas. E se a pessoa estiver com a carroça cheia de carga e ela está principalmente nos aclives e declives, o condutor e o seu auxiliar têm que apear para livrar o animal da carga extra. E eu conto nos dedos as pessoas que eu vi fazer isso, tá? Então, por exemplo, esse é um leiteiro numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, de BH, na verdade um outro município, né, que ainda distribui leite de porta em porta. Esse cara é tão gentil que ele chegou à conclusão que este transporte de leite, né, é suficientemente pesado e ele caminha o tempo todo a pé, conduzindo o cavalo a passo. Isso aí, gente, eu parei o carro, desci, fui conversar com ele, cumprimentar, dar parabéns, porque eu nunca tinha visto até então. Depois eu ainda vi talvez mais um ou dois. Aí acabou, o cavalo gastou toda a sua força, toda a sua energia física e emocional, e aí o cidadão simplesmente pega e joga o cavalo na rua para ele se alimentar de água de esgoto e dos lixões, tá? Então, além do crime, é imoral e eticamente indefensável abandonar animais incapazes de suprir suas necessidades básicas, como são os filhotes e os animais senis. É uma forma extrema de negligência, né? Ou então pega e amarra num lote cheio de ferro velho, né? Olha que beleza, arame farpado para perfurar o olho, aí o cavalo vai se enroscar, a corda vai se enrolar nessas coisas, o animal pode escorregar e cair e morrer, até enforcado às vezes, né?
Acontece, eu já vi. E ações diretas ou indiretas, né? De, de qualquer tipo, elas são atos violentos que fazem uso de força física intencional com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou mesmo destruir, deixando ou não marcas evidentes pelo corpo. Bom, espancamento, gente, é, infelizmente, uma das coisas mais comuns que todos, praticamente, cavalos de carroça passam. Aliás, boa parte de qualquer cavalo, cavalo de sela também, né? E qualquer coisa serve para bater. Eu tenho um cavalinho que eu atendi, que ele teve o corpo inteiro ferido, feridas sangrantes, intensas, porque o carroceiro pegou o banco da carroça e bateu com aquela tábua no corpo inteiro do cavalo, tá? Então, são coisas horríveis. Por exemplo, utilizar aguilhão, né, que é aquele ferro com ponta aguçada, para atingir a vulva da égua. Eu já tenho 2 casos desses, para assustar o trabalho de parto. Tá? Todo carroceiro sabe que a égua, quando começa a parir, ele vai chuchar o ferro, o aguilhão, na vulva, para ela parar o trabalho de parto, para chegar até em casa, para não parir na rua, em vez de ter deixado ela, quando ela está próxima ao parto, simplesmente em casa, para descansar, né? Pois é, né? E as surras e os espancamentos, eles são uma evidência da psicopatologia do tutor do animal. O que que acontece? É uma família disfuncional, os pais já passaram por isso na infância, seus avós, os avós também, os bisavós assim, também, e isso vai virando uma tradição familiar e as pessoas transferem isso para os filhos e principalmente para os animais, né? Até que alguma pessoa, vamos dizer que ela se ilumine, ela se torne um pouco mais esclarecida e perceba que isso é errado. É raro, mas acontece, né? E agora, gente, vocês vão ver um vídeo muito, extremamente desagradável. Esse débil mental amarrou a égua numa árvore, né? Uma moça está gravando, uma vizinha, e ele, eu contei, eu acho que 54 pauladas nessa pobre criatura. Ela está defecando de dor. Aí a moça pede para a mãe intervir e ela responde que não pode, porque o cavalo é dele. No caso, é uma égua. É um. Isso, mãe, manda ele parar. Bom, eu vou parar com esse vídeo, gente, porque ele é muito pesado. Bom, o juiz foi feita uma petição, ela foi recolhida para o Centro de Controle de Zoonose, isso no interior do Rio de Janeiro, e o meritíssimo decidiu que cavalo é um animal irracional e que, portanto, o pessoal pleiteava levar ela para um santuário e ele decidiu que ela vai trabalhar na ecoterapia. Agora, um animal, depois de tanto espancamento, e isso não foi uma única vez só, não. Isso ele fazia diariamente, tá? Não se sabe durante quanto tempo. E é um trabalho de ecoterapia com crianças cegas. Vocês conseguem imaginar o risco de vida, ou melhor, um risco de morte que essas pobres crianças estão correndo por estarem montando um animal com um trauma desses? De repente, algum gatilho desencadeia uma crise de pânico e essa criança vai estar morta. E o meritíssimo assim decidiu. Bom, coisas do Brasil. Às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. E às vezes o implícito vale mais que o explícito, tá? Essa imagem é muito forte. Outro crime bastante comum
é o de lapidação, é atirar pedras contra animais. E crianças, principalmente nas vilas, eles costumam treinar pontaria jogando pedra contra cavalos e potros, principalmente cavalos velhos. A foto que eu vou mostrar a seguir é de um caso que aconteceu no Paraná, onde um cavalo velho e cego estava com paralisia peniana e os meninos falavam que ele era indecente e por isso apedrejaram ele quase até a morte. E depois o uso de instrumentos cortantes, qualquer material de corte, arma branca, foice, facão, machado, lâmina de gilete, prego, arame farpado, qualquer coisa, inclusive o freio professora, que corta a pele até o periósteo, né? Eu tenho um caso de uma potra que teve a pata quase totalmente decepada, até metade da, da espádua, com foice, porque ela foi seguir a mãe, porque ela queria mamar, né? Esse é o cavalinho velhinho, apedrejado quase até a morte. Graças a Deus ele foi socorrido e sobreviveu. Agora vejam, isso aqui é uma foto de internet. Eu tive um caso semelhante, mas aqui o que é interessante, né, muito triste, mas olhem a carinha das crianças, né? O medo, o repúdio que está na face deles. É o que eu digo, o futuro está nas mãos das crianças. Elas é que precisam ser educadas. Os velhos não têm conserto, não, né? Tem que trabalhar, é nessa idade, as crianças educar elas. Bom, instrumentos contundentes são, pode ser uma barra de ferro, pode ser uma corrente, pode ser um freio bridão muito pesado, né? Então, por exemplo, vocês olham para a face desse animal, todo mundo consegue perceber que ele está sentindo uma dor intensa, porque essa estrutura aqui, que chama lingueta, deve ter talvez uns 5 ou 6 centímetros de altura, e ela traumatiza o palato do cavalo quando o freio é puxado. E essa estrutura de baixo, essa e essa, comprime a língua contra as barras e quase causa necrose de língua, dependendo da intensidade com que isso é feito. Também são utilizadas substâncias químicas e medicação não apropriada. E, por exemplo, pinta-se os, os cavalinhos, os jumentinhos com listas com tinta comum. Essa tinta é absorvida, né? Para ele ficar parecendo uma zebra, né? Para passear com criança, por exemplo. Isso é um horror. Isso leva a uma intoxicação crônica. Tacar fogo no animal, atiçar fogo com álcool, com gasolina, para castigar o animal. E substâncias escaldantes, soda cáustica, água fervente, para o animal não revirar lixo, por exemplo. Essa, por exemplo, gente, é a Chica. A Chiquinha, ela era uma jumentinha, agora ela já morreu, essa foto é antiga, vocês podem ver pela coloração, né? Ela estava num pasto, as orelhas dela estavam enroladas com arame farpado, porque ela era fujona, então para ela não passar através da cerca, o cara não inventou nada melhor que isso, né? Arame farpado nas orelhas. E aí ele resolveu tacar fogo no pasto, né? E ela queimou toda, perdeu ponta das orelhas, quase perdeu a visão, queimou demais o focinho, as patas, né? E quando perguntaram para ele por que ele fez isso, ele respondeu: é só um jumento, dona. Qual o problema? Né? Graças a Deus foi adotada, morreu de profunda velhice. Também tem o uso de substâncias tóxicas, então, por exemplo, é muito comum eles darem bolinhas de chumbo, dessas de peso, de pesca, para induzir saturnismo para evitar concepção, né? Exposição a gases tóxicos, gases de escapamento de carros também, a médio e longo prazo intoxica,
intensamente os cavalos, principalmente a parte respiratória, os pulmões ficam todos pretos, né? E colocar os animais em contato com outras espécies animais de tamanho maior ou com cães, né? Não é difícil imaginar o terror que um animal que é presa sente pela proximidade de um predador. Eu uma vez resgatei uma égua que foi atacada por 4 pitbull. Vocês imaginam o estrago que foi no corpo dessa pobre criatura, né? Também privação de alimento ou de água ou alimentação inadequada à espécie. Os cavalos eles têm que ser alimentados e abeberados a cada 4 horas quando eles trabalham. Então, qual que é a dificuldade de, na hora do almoço, o cidadão colocar um boçal de pano com ração ou com milho, né? Enquanto ele está almoçando, o cavalo também almoça. Mas eles amarram o animal no sol, sem comida, sem água, sem nada, vão comer, tomar uma bebidinha, né? Que ninguém é de ferro, e aí volta para o trabalho, certo? Pois é. O confinamento é extremamente cruel, porque ele impede a vida gregária que é inata aos equídeos. Os cavalos precisam de ter contato com outros animais da mesma espécie, né? Principalmente quando o terreno é insalubre, o animal está lá sozinho, igual aquela gravurinha que eu mostrei para vocês, atados entre si ou a carroça. Tem gente que conduz cavalo, o cabresto está amarrado na cauda de um, que está amarrado na cauda de outro, e assim vão. Ou então amarrado à carroça. Eu tenho um vídeo em que eu estou dirigindo atrás de uma carroça que tem um cavalo amarrado. E de repente o nó se desfaz e no meio de uma avenida de alto trânsito, a coitada da criatura parou e ficou olhando para onde eu vou agora. E o cara continuou conduzindo a carroça, eu parei o carro no meio do trânsito e fui salvar a criatura, né? Bom, podem imaginar o que eu ouvi do trânsito dos outros motoristas. E aí, cavalo solto na via pública acontece isso. Mata ser humano, mata o cavalo, aí até eviscerou, é uma imagem muito feia. E trabalho em período noturno e nos finais de semana. Gente, tem gente que aluga cavalo para trabalhar à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, né? É como se fosse um carro, um fusquinha. Dá partida e pronto, vai rodar. Basta pôr gasolina. Só que o cavalo não precisa de gasolina, ele precisa de repouso e de tempo para se alimentar. Tá? Repor as energias gastas em um serviço pesado. Então, um cidadão aí dirigindo à noite. E essa é uma foto de internet que eu achei assim, o cúmulo do absurdo. Uma cidade lá do interiorzão, né, no Nordeste, resolveram passar filme à noite. Aí o cara vai de carroça à noite para assistir o vídeo. E o mais irônico de tudo é que na tela está passando um cara numa carroça. Olhem só, o fotógrafo foi muito, muito feliz nessa foto. E coação à realização de funções inadequadas à espécie ou ao tamanho do animal. Então, você não pode conduzir potros em aleitamento ou não, utilizar equídeo com idade inferior a 3 anos, cavalos de pequeno porte, entre 3 e 4 anos, eles fecham os seus ossos. Cavalos de grande porte, eles terminam o seu crescimento aos 5 anos. Então, você não pode atrelar um cavalo com menos de 3 anos de idade, eu até colocaria 4, a lei fala 3, né? Porque ele vai lesar nos ossos, tem umas linhas onde o osso vai crescendo. E se ele começa a traumatizar, ele vai fazer uma inflamação violenta e vai lesar o osso. Outra coisa também é o peso da carga. Um cavalo de 300 quilos, ele não deve tracionar carga superior a 100 quilos. E a gente vê aí a coisa mais comum do mundo é 800, 1.000 quilos. Quando o cara é muito bonzinho, ele está transportando 300, 400. Né? E a outra coisa é colocar a vida de todos, cavalo e pessoas, em risco de morte. Porque, por exemplo, nas charretes, né?
nas carroças também. Você tem que utilizar pneus de aro de 23 a 27, dependendo da altura do cavalo. Isso é em polegada. Então, 24 significa 48 centímetros. Um pneu de carro é aro 13, 14. Então, de 28 para 48, tem um desnível, né, de 20 centímetros. E eles completam esse desnível colocando blocos de madeira sobre a suspensão, abaixo da suspensão, né? Só que amarrado com arame, com um pedacinho de ferro, né? E o que que acontece? É a mesma charrete, de um lado ainda está no prumo, do outro lado ela já desnivelou e vai tombar a qualquer instante. Agora imagina se a charrete estiver a trote, cheia de gente, e essa charrete tomba, como acontece nas cidades históricas, né? Os turistas é que não sabem o risco que corre, né? Fora que o pneu tá para lá de carrega, né? Ele perdeu todo, toda a frisagem, né, do pneu. É abuso ou coação ao trabalho de animais feridos, presos, cansados ou doentes. Tudo isso é crime. Locais comuns de pisadura, gente. Vocês podem observar, onde o arreio toca, ele vai produzir ferimentos, principalmente onde fica a coalheira, onde fica o celote, a cilha, isso aqui são os varais da carroça, isso aqui é da cabeçada, do freio, isso aqui é da recuadeira, faz parte do sistema de frenagem, né? Então, se a carroça estiver muito pesada, ela vai ferir a pele e a musculatura. Bom, e agora nós vamos entrar no capítulo das torturas, que é a parte mais feia, né? Enquanto que o artigo 225 da nossa Constituição assegura que os animais não devem ser submetidos à crueldade, né? A legislação, ela, apesar de condenar essas práticas cruéis, escapa ao judiciário e aos agentes da lei as minúcias do que seria o dolo ou destrato um animal quando comparado ao ser humano. Entretanto, tem um autor chamado Steinmetz que ele fala com segurança: não é nenhum exagero afirmar que o tratamento com crueldade está para os animais, assim como a tortura está para os humanos. A proibição de tortura também é um mandamento definitivo, não passível de ponderação e, portanto, não podendo ser afastado por outra regra ou princípio. Bom, tem uma outra definição de crueldade da doutora Custódio, né? Em que ela fala que deve haver a proteção da incolumidade da vida em todas as suas formas. A única coisa que eu fico triste é quando ela fala de sofrimentos injustificados. Então, existe sofrimento que é justificado? Porque a lei prevê isso, infelizmente. E eu, pessoalmente, não concordo em absoluto com isso. Depois vem sodomização com objetos. E não é raro, isso acontece com alguma frequência. Penetração anal ou vaginal forçada com objetos, o que configura uma tortura chamada empalamento, né? Então, por exemplo, teve um infeliz que foi parado por uma protetora, o cavalo se contorcendo, parecendo que estava com cólica, né? Aí a senhora parou, o carroceiro começou a olhar o cavalo, e olha daqui, olha dali, e o carroceiro rindo, né? Aí quando ela chegou e levantou a cauda, tinha uma estaca de 8 por 8 por 40, né? Aí ela foi no carro, pegou uma camiseta, retirou com muito cuidado essa estaca, jorrou sangue, ela estancou a hemorragia com uma camiseta, né? Mandou o cara liberar o cavalo, levou ele para o UFMG, né? E quando ela perguntou para ele, mas por que que você fez isso? É para ele, o cavalo, saber quem manda. A carroça estava pesada e o cavalo não estava dando conta de subir um morro com aquela carga pesada, né? Pois é.
Outra moda é amarrar a língua do cavalo com qualquer material, porque o cavalo tenta se livrar do freio, empurrando ele com a língua. Aí eles amarram com qualquer coisa, serve um fio elétrico, um arame, um barbante, e isso causa amputação parcial de língua. Estão vendo? Tem aqui a língua parcialmente amputada. Vocês imaginem quanto que demorou para cicatrizar, quanto tempo que o cavalo ficou sem comer. E tem outros que cortam a pontinha da língua para castigar o cavalo. Aí, como o cavalo lambe para comer, milho, ração, ele fica sem comer muitos dias até cicatrizar. Isso é para castigar. Tá bom. Né? Outra coisa é a doma cruel, principalmente com uso de alavancas, com sistema de pressão, palanqueio e uso de freio sobre gengiva e sobre o nervo facial. Palanqueio, palanque é um tronco grosso, ao qual é amarrado o cavalo e ele é surrado impiedosamente por um monte de homens até o cavalo cair no chão. Quando ele cai, ele é selado e o pessoal monta nele. Legal, né? Bom, são métodos que traumatizam o cavalo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Para ele, isso é absolutamente inesquecível. O cavalo tem uma memória permanente, ele não esquece, né? E dificilmente ele irá confiar em humanos, né? Uma outra forma de doma é essa gracinha aqui, uma corda de varal de nylon, amarrada ao freio, cada vez que puxa o freio e corta a gengiva até no osso, né? Eu vi essa mula parada, ela nem respirava, o cara andando e ela parada, né? Aí eu fui ver qual que é o milagre que o cara estava fazendo. Era isso aí. Não dói não, né, gente? E o uso de caloteiro. O caloteiro é uma peça de ferro, ela é arredondada, ela se encaixa na face do cavalo e para exatamente na altura da saída de um nervo dos dois lados. E isso vai uma corda que passa por aquela estrutura que fica no pescoço do cavalo, e que é a coalheira, e ele prende isso no freio da carroça. Se o cavalo que está em processo de doma disparar, ele aciona o freio e essa estrutura comprime o nervo e causa tamanha dor que o cavalo praticamente capota. É a mesma coisa que puxar o freio de mão em alta velocidade. E causa um ferimento incrível. Vocês podem ver aqui, isso é uma égua PSI que foi comprada por um carroceiro. Olhem aqui, é um ferimento alto, né? Aqui. Ela teve até lesão de nervo facial. Um lado está mais frouxo aqui. Vocês estão vendo que tem uma assimetria porque lesou o nervo facial, né? Aqui as lesões bilaterais, porque é um círculo de 360 graus, né? Até aqui. E você usar isso num cavalo PSI ou atrelar um cavalo puro sangue inglês, que é um cavalo de corrida que chega a atingir 60 quilômetros por hora, né? É realmente um crime. É como pegar uma Ferrari e usar para transportar saco de areia, cimento, essas coisas, né? Não é apropriado, né? Olhem a expressão de dor no rosto dessa pobre criatura. Ela foi apreendida, o carroceiro, depois desse meu laudo aí, ele perdeu a posse, graças a Deus. O cavalo de corrida, quando ele termina a corrida, ele ainda galopa meia pista até conseguir frear. Porque não é fácil parar para o cavalo de 60 quilômetros por hora para zero, né? Ele tem que ir reduzindo paulatinamente até conseguir parar. Senão ele cai, capota, né? E o mais comum, eles quando vão domar o cavalo para a carroça, eles atrelam o cavalo com uma carga bem pesada e começam a chicotear para o cavalo andar.
No final de muitas semanas, na base de tentativa e erro, ele começa a executar o que dele se deseja, né? Mas são métodos horrendos, incompatíveis com o atual estágio civilizatório da nossa humanidade. Agora eu vou passar esse vídeo. É um vídeo feio. Cenas são fortes, violência sem explicação choca quem assiste às imagens. Cavalo que puxa uma carroça com terra e entulho tenta subir uma ladeira, mas o peso é grande e ele não consegue. É quando os homens perdem a paciência e dá o primeiro soco na cabeça do bicho. O animal é puxado pela rédea e se esforça, mas chega a escorregar no asfalto. Nesse momento, a covardia do agressor começa. São pelo menos 4 golpes com uma pá de ferro, o último deles na cabeça do animal. A imagem absurda foi registrada em uma ladeira do bairro Jardim de Bota. Bom, esse caso eu participei. O cavalo estava num quadro de depressão profundíssima, né? Ele estava com todos os 4 cascos picados por pregos e eu consegui detectar 7 pancadas com a pá. A pá é uma chapa de aço grossa, né? Todo mundo conhece uma pá, ela é pesada e pesa mais ou menos, acho que 2 quilos ou mais, né? E fraturou 2 costelas. Não perfurou o olho, porque, por sorte, o tapa-olho estava presente e absorveu uma parte do impacto. Mas onde tinha fivela, machucou na face dele também. Bom, por sorte, o cara foi apenado. Não sei qual foi exatamente a pena, se é cesta básica, se é um trabalho comunitário, alguma coisa, mas pelo menos agora não é mais réu primário essa infeliz criatura. A única coisa que o juiz perguntou para mim se eu podia garantir que o cavalo estava deprimido mesmo. Então eu falei, olha, de acordo com a literatura científica, sim, né? E assim ficou. Outra coisa é promover fratura de cartilagem de orelha ou traumas ao focinho mediante o tal do cachimbo. Isso aqui é um cachimbo mais bobo, né? Isso aqui é enrolado no focinho do cavalo, apertado, ele sente tanto dor que ele fica paralisado. E tem pessoas que colocam isso na orelha. Só que na orelha a cartilagem quebra e depois ela não cicatriza. Mutilações. Então, qualquer coisa, desde cortar a ponta da língua, cortar pedaço de pênis, cegar, perfurar o olho esquerdo do cavalo, para ele não ver o trânsito que vem em direção a ele, é chamada síndrome do olho esquerdo do cavalo. Infelizmente, acontece até hoje, né? Prego, parafuso, canivete, qualquer coisa serve para furar o olho. Isso aí depois vocês podem ler, né? São os castigos que eles aplicam nos cavalos. E aqui, gente, em todo lugar que vocês veem um pontinho preto na coluna, ao longo da costela, toda essa fileira, ao longo da coluna, cada pontinho preto, aqui também, nesses ossos, aqui também, foram pregados 52 pregos, tá? Tudo infeccionado, com fístula, deu um trabalho para recuperar essa pobre criatura. E quando foi perguntado para o cidadão por que ele fez isso, ele riu sadicamente e falou que isso era o acelerador dele, que bastava encostar o chicote num prego que a égua começava a trotar velozmente. Certo? Bom, casqueamento feito erroneamente, ferrageamento inadequado, altera os aprumos do cavalo, causa desvio ósseo, sobrecarga de tendões e ligamentos. Essa ferradura de borracha, que é muito comum, infelizmente, em Belo Horizonte, e eu sei que no Triângulo Mineiro também. Em vez de usar cravo de ferradura, eles usam pregos de marcenaria. Prega de cima para baixo, tá? E causa ferimentos incríveis no casco do cavalo. Fora essa cor preta,
Isso aqui é uma bactéria com um bonito nome de Sphaerophorus necróforos. Ou seja, o tecido sem oxigenação, ele entra em necrose e a bactéria continua fazendo o seu serviço, às vezes até atingir os tecidos vivos. Né? Fora um cheiro terrível também. E essas duas ferraduras, com ramo dobrado e essa ferradura fechada, chamada de ferradura mineira, essas duas ferraduras já aleijaram cavalos aos milhões, porque ela não permite a expansão e a circulação sanguínea do casco. Bom, gente, a ausência de higiene corporal e cuidados básicos do cavalo e do ambiente podem parecer uma coisa muito normal para a gente, né? Mas tem pessoas que acham que cavalo não precisa tomar banho, né? E cortam todos os pelos do corpo. As vibriças, que são aqueles pelos que ficam na ponta do cavalo, como se fosse uma barba, mas aquilo não é pelo comum. Isso são terminações nervosas igual bigode de gato de cachorro. Isso, cada pelo desse tem um ponto no cérebro. Para o cavalo, quando ele está pastando, ele, se tiver algum corpo estranho, ele localiza e se afasta disso, né? Cortar cauda, pelo da cauda, da crina, do topete e dos pelos da orelha e dos boletos também é um crime, porque eles servem para espantar moscas, né? E se você corta, a mosca suga sangue do cavalo e causa uma dor terrível nos animais, né? Constantemente sendo picado por um enxame de moscas que se alimentam de sangue, né? Precisa dar banho carrapaticida nas épocas certas, no inverno, né? O local de repouso tem que ser limpo, tem que ter uma cama ou de palha ou de serragem, de maravalha, né? A gente toma banho todo dia, o cavalo também, né? Ele sua muito, esse suor seca e vira pó. E aquilo fica no corpo, ferindo o animal. O cavalo na natureza, ele entra em rio, em lago para tomar banho. Ele gosta, né? E ações indiretas, a gente já está quase finalizando, né? São aquelas que provocam os estados através de omissão, né? Então, é omissão quando a pessoa não cuida dos arreios, quando as emendas são feitas com arame, com parafuso, com pedaços de borracha. Imagina essa borracha de pneu atritando nas costas do cavalo o dia inteiro, né? Esse ferrinho balançando, podendo atingir o olho. Tudo rasgado, um desleixo só. O problema não é o desleixo, e sim os ferimentos que causam, né? E condução, igual carro, menor de 18 anos, não habilitado, alcoolizado, drogado, tudo isso é proibido. Essa placa, ela está prevista no Código de Trânsito, mas aqui em Minas Gerais, as pessoas não tomam nem conhecimento de que essa placa existe. Eu já pedi para a BH Trans várias vezes para começar a colocar essa placa, onde que pode e onde que não pode, mas eles não querem, né? Qualquer avenida de trânsito elevado tem placas falando trânsito de caminhões apenas de madrugada, de tal a tal horário. Tem bairros que têm ruas mais estreitas, caminhão de mudança é de noite. E ninguém está lesado no seu direito de ir e vir, porque existe o bem maior. Mas no caso do carroceiro, há uma proteção que não dá para entender, né? O cara entra numa via de alto trânsito, acaba desencadeando um trânsito, morre meia dúzia de pessoas e está tudo bem. Eu não acho que está tudo bem, né? Abandonar animal velho ou doente ou recusar assistência médico-veterinária. Isso é um crime que chama-se descura. Não amparar nem tratar, negar assistência médica a alguém. No caso dos animais, assistência médico-veterinária. Então, vou contar um caso para vocês que eu tive a oportunidade de participar. Um senhor trabalhou pela manhã na carroça, junto com seu neto de 4 anos. Parou para almoçar num bar e lá ficou consumindo bebida alcoólica, com o netinho de 4 anos.
Às 18h30, resolveu atravessar, ébrio, uma via de trânsito expresso e forçou a entrada da carroça no tráfego. O ônibus em alta velocidade colidiu. A carroça foi destruída, a mula teve múltiplas fraturas na face e antebraço, e os dois, avô e neto, foram arremessados para fora da boleia, sem maiores infortúnios. Eu acho que o anjo da guarda teve pena da criança, né? Os passageiros do ônibus tiveram leves escoriações e muito susto, né? A pobre velha mula ficou estendida no asfalto por horas, pagando com a vida a imprevidência humana. Eu consegui embarcar e levar ela para uma universidade. Ela foi feita radiografia, foram constatadas as fraturas e foi feita uma eutanásia, né? Descansou, era uma mula velhinha, muito velhinha, fraturou a face, eu acho que em 5 ou 6 lugares. E não tem cirurgia para isso. E o cidadão queria que eu pagasse outro animal para ele. Tá? O Estado vai ter que dar outro animal para ele. Esperneou até não poder mais. Né? E aqui, para dar um gostinho do tamanho do desafio que vocês vão ter pela frente, né? Os desafios enfrentados por pessoas e organizações que se preocupam com o bem-estar de animais de serviço são enormes. Isso é a fala de um médico veterinário que trabalha em países asiáticos através de uma ONG prestando assistência médico-veterinária para animais de serviço. Trabalho lindo. E ele fala, nos próximos 50 anos, se alterações no clima e na disponibilidade de combustíveis continuarem, é provável que mais pessoas, e não menos, vão depender dos animais de serviço. Tá? E a educação, possivelmente, é o requerimento mais básico. E ele fala, é mais fácil ensinar a criança empatia do que conseguir um velho fazendeiro mudar os arreios do seu jumento, mesmo se houver uma gratificação financeira. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Eu acompanho o trabalho de ONGs, agora eles já pararam, porque aprenderam. Mas eles ficaram durante uns 10 anos entregando areata completa nova, que custa caro. E eles vendiam essa areata para cachaça. Aí o pessoal começou a recolher a areata velha e colocava a nova e o cara saía com a nova. Mesmo assim, ele comprava uma velha de novo, a gente encontrava esse cavalo de novo depois, tá? E a nova foi embora. Pois é, né? E vou terminando já, contando para vocês a revolta de um médico veterinário da Grã-Bretanha do século XIX, que descreve o trabalho escravo de animais de tração nas ruas da Londres de 1800. Aí ele pergunta: chegará o tempo em que a percepção poderá abraçar aquilo que vemos agora apenas como um objeto de diversão? E quando o jumento será considerado com direito a partilhar da consideração que se concede a todos os outros habitantes da Terra? Vocês vejam, a seguir, ele equipara os jumentos e os cavalos, por consequência, também a um ser humano, a um cidadão. O país não é seguro. As pessoas não estão liberadas da barbárie, enquanto a pressão do desejo cega a nação para as necessidades legais das vidas que a constituem e que lhe servem. Gente, esse cara é um iluminado. É perfeito, né? Ou como diz o nosso Gilberto Freire, o que parece é que sem inquietação moral ou trepidação sentimental, só por efeito de aperfeiçoamentos materiais ou técnicos, não se realizam progressos chamados morais. Vou pular esse, depois vocês vão ler, tá? Referência. E termino, né? Afirmando para vocês que a ética é o sistema imunológico da sociedade. Ok? Eu agradeço muito. Infelizmente, não vou poder interagir com vocês com perguntas. Forte abraço a todos.
Obrigada.